Novo salário mínimo. Em primeiro ato como presidente da República, Jair Bolsonaro fixa o valor em R$ 998 para este ano. No primeiro dia do novo governo, transmissões de cargo do alto escalão. Sérgio Moro já ocupa o Ministério da Justiça. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Pessoas com deficiência conquistam mais espaço no mercado de trabalho, mas a demanda por inclusão ainda é grande. É um trabalho árduo, é uma política de conscientização e uma busca para que realmente a pessoa com deficiência seja incluída no mercado de trabalho. E na terceira reportagem da retrospectiva 2018, os principais julgamentos do STF na área penal. Por maioria, 6-5, o plenário negou o pedido do ex-presidente, abrindo assim a possibilidade para a imediata execução da pena e consequente prisão dele. Olá, boa tarde. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reforça a meta de combate à corrupção e implantação de políticas gerais que diminuam incentivos e oportunidades de praticar o crime. Moro discursou agora há pouco na cerimônia de transmissão do cargo deixado pelos ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Justiça, Torquato Jardim. Na mesa, além do novo ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Já como ministro da Justiça, Sérgio Moro cumprimentou o presidente do STF, Dias Toffoli, e falou que a pasta vai trabalhar em parceria e cooperação com a Corte. O Supremo Tribunal Federal, uma instituição, como todos sabem, criada pela genialidade de Rui Barbosa, inspirada na Suprema Corte norte-americana, é uma pedra fundamental do Estado de Direito e da democracia, a qual rendo minhas homenagens na pessoa do ministro. O ministro Dias Toffoli é também presidente do Conselho Nacional de Justiça, que tem um papel fundamental na administração da Justiça. Eu quero dizer desde logo, ministro, que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública pretende ser um parceiro nessas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça. Esperamos aqui manter uma relação de cooperação para a construção de um futuro melhor nessa área. Moro explicou que a equipe dele foi formada por competência. Falou também da corrupção no país, que caiu após o início da Lava Jato, mas que ainda é preciso mais. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. O novo ministro também destacou no discurso o combate ao crime organizado e aos crimes violentos. O cidadão tem o direito de viver um ambiente no qual tenha presente que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e o próprio governo podem não acertar sempre, mas sempre farão o melhor com a pretensão de fazer a coisa certa e de manter a confiança do cidadão. Na mesma cerimônia, Sérgio Moro empossou 11 dirigentes da pasta, entre eles diretor-geral da Polícia Federal e presidente do COAF. E ao longo desta quarta-feira ocorrem outras transmissões de cargo do alto escalão do novo governo. Agora nós vamos conversar com mais detalhes a respeito deste assunto com a repórter Carolina Chaves, ao vivo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, pela manhã, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro participou da transmissão de cargos de outros 4 ministros. Onyx Lorenzoni, que ocupa a Casa Civil, Gustavo Bebiano, na Secretaria-Geral da Presidência, o general Carlos Alberto dos Santos, na Secretaria de Governo, e o general Augusto Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro deve participar de outra transmissão de cargo, desta vez do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que vai acontecer no Clube do Exército. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, deve participar desta cerimônia. E olha, poucas horas
após assumir como chefe do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro já assinou o primeiro decreto. Ele fixou o salário mínimo para este ano no valor de R$ 998. O aumento é de R$ 44 no salário mínimo atual. O decreto foi publicado em edição extraordinária no Diário Oficial da União. O decreto que foi publicado, a estimativa é que 48 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com esse aumento do salário mínimo. Cadu. Carol, agora um outro assunto. O Conselho Nacional de Justiça começou o ano com uma determinação importante envolvendo o enfrentamento da violência doméstica, não é isso? É isso mesmo, Cadu. Olha, o CNJ deu prazo até o fim deste mês para que os tribunais de justiça se manifestem a respeito das ações que vêm sendo implementadas para fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres. Os tribunais vão ter que responder um questionário de 14 perguntas, como a existência ou não de atendimento multidisciplinar das vítimas, assim como a quantidade de ações específicas realizadas no ano. As respostas vão determinar a escala dos tribunais no cumprimento dessa meta nacional, que é um dos objetivos do Judiciário brasileiro. Cadu. Obrigado, Carolina. Carolina Chaves, portanto, com informações ao vivo para o Jornal da Justiça, primeira edição. As pessoas com deficiência vêm ganhando espaço no mercado de trabalho. A reserva de cotas em empresas, determinada por lei federal, avançou esse aumento. Mas, na prática, essa inclusão ainda está longe do ideal. Esta é a Nona Sinfonia, a mais excepcional obra do compositor alemão Beethoven. O que muita gente não sabe é que o mestre da música clássica compôs essa música quando estava totalmente surdo. Ou seja, a deficiência auditiva não o impediu de executar o que ele sabia fazer de melhor. Esse exemplo emblemático aconteceu cerca de 2 séculos atrás. Mas a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade é recente. Chegando aos dias atuais, em pleno século XXI, ainda percebemos a luta dessa classe em vários aspectos, principalmente no profissional. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 adotou como um de seus princípios a dignidade da pessoa humana, garantindo o mínimo de direito, inclusive o trabalho, a todo brasileiro, com ou sem deficiência. Já em 1991, uma lei federal passou a garantir cotas a pessoas com deficiência em grandes empresas. Foi um grande salto para a inclusão social no trabalho. O advogado da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, André Jonas de Campos, explica que, apesar da legislação favorável, a realidade do mercado de trabalho e do respeito à pessoa com deficiência ainda tem muito o que melhorar. Por mais que tenha desenvolvido várias campanhas, buscando demonstrar a questão da capacidade e do desempenho exímio que a pessoa com deficiência tem feito no mercado de trabalho, mas ainda é um trabalho árduo, é uma política de conscientização e uma busca para que realmente a pessoa com deficiência seja incluída no mercado de trabalho. Mas apesar de todas as dificuldades, os números mostram uma evolução quando falamos de inclusão social. De acordo com o Ministério do Trabalho, no Brasil há um aumento no número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas esse crescimento ainda é tímido e o advogado André Jonas faz duras críticas às empresas que alegam falta de profissionais qualificados para contratar. A pessoa com deficiência ela veio mostrar para a sociedade que ela tem condições, que ela está apta para desempenhar toda e qualquer função e que hoje ela busca sim qualificar. Às vezes temos mais pessoas com deficiências qualificadas do que muitas pessoas, às vezes, que não têm nenhuma deficiência ou não tem nenhum fator que impede fisicamente de estar na educação. O atendente de call center, Marcos Vinícius, está em busca desse respeito e reconhecimento. Felizmente, ele trabalha em um local totalmente acessível. Mas já perdeu as contas de amigos que passam por dificuldades para terem um dia a dia de trabalho com dignidade. Conheço muita gente que já passou em processo seletivo, mas quando foi pegar no ato do trabalho,
Aquela empresa que ele estava prestando serviço não tinha uma estrutura ideal. E como exemplo de qualificação e determinação para a vida profissional, ele já tem muitos planos traçados. Fazendo faculdade, Marcos almeja um lugar de destaque no mercado de trabalho e aprova a legislação que auxilia as pessoas com deficiência a conquistarem seu espaço. Pretendo concluir o meu curso, de sistema de informação. E, quem sabe, poder administrar uma empresa grande, na área de informática, ou quem também prestar um concurso público também. E no próximo bloco, uma viagem histórica pelo Centro Cultural da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro. Atrás destes portões de ferro trazidos de Portugal, foi criado em 1932 o Código Eleitoral, que instituiu a esfera judicial responsável pelas eleições no Brasil. Para quem gosta de história, o Centro Cultural da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro é parada obrigatória. Entrar no edifício projetado em 1892 é como embarcar em uma viagem no tempo. Entrar neste edifício projetado em 1892 é como embarcar numa viagem no tempo. Os móveis em madeira pura, as obras de arte e a arquitetura são retratos de um importante capítulo da história do país. Ali atrás mesmo tem uma obra de arte do Antônio Parreiras que dizem não tem valor, Além dessa, tem outras duas, uma A Chegada e A Partida, que são preciosidades. E eu não sei tudo, a estrutura, a arquitetura, o estilo, combinando neoclassicismo com renascimento, muita coisa junta funcionando. No prédio localizado no Rio de Janeiro, hoje funciona o Centro Cultural da Justiça Eleitoral, um lugar destinado às memórias da democracia brasileira. Atrás destes portões de ferro trazidos de Portugal, foi criado em 1932 o Código Eleitoral, que instituiu a esfera judicial responsável pelas eleições no Brasil. Se realiza aí sem modelos no mundo esta fórmula de entregar-se à justiça, não apenas a solução de conflitos que surgissem no processo eleitoral, que é comum, mas a própria administração do processo eleitoral. O prédio passou a abrigar o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da República era Getúlio Vargas. Ele assumiu o poder sob a pressão popular pelo direito de votar em eleições confiáveis e transparentes. É um marco, não é? Um decreto que instituiu o Código Eleitoral e criou a Justiça Eleitoral. Culminou em 1932 o desagrado da sociedade com o tipo de representação que havia, o tipo de eleição que havia. Quando Vargas assume, ele recebe basicamente uma incumbência de tentar tornar essas eleições transparentes, eleições confiáveis, em que o voto que fosse dado realmente fosse o contado. Ironicamente, a Justiça Eleitoral foi extinta pelo mesmo presidente que a criou. Em 1937, Getúlio Vargas instalou uma ditadura e publicou uma nova Constituição. Ao longo dos 8 anos de Estado Novo, de 37 a 45, o Brasil não tinha nem vice-presidente. Não existia Congresso Nacional, ele foi fechado mesmo de fato, não existia Justiça Eleitoral, não tinha eleição, não tinha nada. Quem mandava, quem comandava tudo era o presidente da República, que era o Getúlio Vargas. Então, todos os poderes, todas as decisões, todos os interventores dos estados, que eram como se fossem os governadores, mas todos eles eram nomeados diretamente pelo presidente da República. Então, ele, por ser um regime totalitário, ele concentrava a totalidade dos poderes. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o povo novamente colocou Getúlio Vargas contra a parede. Pressionado, ele reinstalou a Justiça Eleitoral. O Getúlio Vargas começa a sofrer muitas pressões políticas, no sentido de que, você apoiou a democracia na Segunda Guerra Mundial, a democracia venceu e você governa aqui sozinho. Isso não está certo, não combina, o discurso é contraditório. E por causa dessas pressões é que foi editado um novo Código Eleitoral, que é um decreto-lei. E aqui é interessante falar por que é decreto-lei, porque não tinha o Congresso Nacional para fazer a lei. Então é o presidente que faz um decreto na forma de uma lei. É o decreto-lei 7586, de 28 de maio de 45, e esse decreto-lei reinstala a Justiça Eleitoral
no Brasil, criando novamente o TSE, os tribunais regionais, juízes eleitorais e tudo mais. Após a reinstalação da Justiça Eleitoral em 1945, ela nunca mais deixou de existir, mesmo com a chegada da próxima ditadura, a dos militares. Peculiaridade quanto ao nosso tema. O golpe brasileiro e o regime militar brasileiro sempre teve muito cuidado de manter uma aparência de democracia. Então, as eleições parlamentares, pelo menos, foram feitas nos tempos regulares. Em 1965, um novo Código Eleitoral foi criado, em pleno regime militar. As eleições passaram a ser indiretas, para a presidência da República, durante um período para os estados. Pouco antes da chegada dos militares ao poder, o edifício que você viu no início da reportagem deixou de abrigar o Tribunal Superior Eleitoral. Em 1960, o TSE foi transferido para Brasília, a nova capital federal. No Planalto Central, a Justiça Eleitoral, embora fragilizada pela ditadura, cresceu e amadureceu. Hoje, a democracia celebra a solidez e a confiabilidade demonstradas nas eleições de 2018. O informativo de jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, completou 20 anos, com a marca de 636 publicações. O periódico traz um conjunto de enunciados sobre um determinado tema com os precedentes mais recentes da Corte. Jurisprudência. O significado dessa palavra pode ser a ciência da lei ou a decisão de um tribunal que não pode ser recorrida, ou ainda uma orientação que resulta de um conjunto de decisões judiciais proferidas no mesmo sentido sobre um assunto. Assim, a jurisprudência serve para afirmar um posicionamento sobre um determinado tema para que sirva de fundamento no julgamento de outros casos semelhantes. Em 1998, o STJ criou o informativo de jurisprudência para que os ministros acompanhassem as decisões que haviam sido proferidas na Corte na semana anterior. O informativo tinha a intenção de divulgar aos ministros de uma turma o que estava acontecendo na outra turma. Há ministros que estavam em determinada sessão, o que acontecia na outra sessão. E, por fim, aos ministros que não eram da Corte Especial, informar o que estava acontecendo lá na Corte Especial. Assim que a publicação foi distribuída para os ministros, o interesse pelo informativo cresceu rapidamente. Segundo o assessor das comissões permanentes de ministros, Fábio Dantas, que fez parte da equipe que criou o documento, já nos primeiros números, os advogados faziam filas na comissão de jurisprudência para receber um exemplar. Em seguida, passou a ser feita a distribuição para todos os que estivessem presentes às sessões. Inclusive, um advogado chegou a nos confidenciar que andava com o informativo dobrado dentro da carteira. Por quê? Porque várias vezes o informativo o salvou em sessões de julgamento. Logo, os informativos foram disponibilizados na internet, inclusive as edições anteriores. A publicação é quinzenal e reúne as teses firmadas nos julgamentos do STJ que apresentam maior grau de novidade, abrangência ou potencial de repercussão no meio jurídico. Com isso, nós divulgamos para todos os operadores de direito essas teses, o que ajuda na uniformização de jurisprudência, evitando a demora excessiva dos processos e auxiliando tanto nos processos que chegam ao STJ como nas cortes de origem. Acompanhada por ministros e servidores do tribunal, magistrados de todas as instâncias, advogados, estudantes de direito e cidadãos em geral, a publicação teve em 2018 uma média de 350 mil acessos por mês. O que é decidido aqui na Corte é o norte para a interpretação das leis e a aplicação do direito. E o informativo é um dos principais instrumentos para quem quer acompanhar a evolução da jurisprudência. A gente sempre teve preocupação com a elaboração e a evolução da metodologia. Recentemente, a gente faz o destaque
da nota, preocupando sempre em prestar a informação para o usuário de forma mais clara. Este advogado começou a carreira há 26 anos. Ele lembra bem das dificuldades que passou. Tudo era mais difícil. Para eu saber das novidades do mundo jurídico, eu costumava comparecer nos julgamentos presenciais dos colegiados para ouvir o debate entre os advogados, para ouvir os magistrados proferindo voto. Anotava as ideias principais, porque eu tinha que ficar atento para fomentar minha carreira em relação àquelas alterações do mundo jurídico. Hoje, o advogado comemora a criação do informativo e diz que faz toda a diferença na vida profissional. A fonte de notícia agora vem até mim. Eles oferecem tudo pronto para os advogados e aplicadores do direito sobre o que pode ser novidade, o que vai alterar no cenário jurídico. Então, hoje é uma leitura indispensável, é acessível a todos e facilita muito a vida dos advogados, a vida dos juízes, dos promotores e dos estudantes de direito. Eu não tenho dúvida disso. E a seguir, 2018 na Suprema Corte, um ano de julgamentos políticos de grande significado social e histórico. Cada ministro aqui do STF votou se havia alguma ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que tinha negado habeas corpus de Lula para evitar a prisão. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal parecer em que defende a competência exclusiva da União para legislar sobre os serviços de telecomunicações. A manifestação da PGR acontece em ação direta de inconstitucionalidade, onde se questiona a lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga empresas de telefonia e internet a informarem ao consumidor, com antecedência mínima de 1 hora, os dados dos profissionais que realizarão os serviços solicitados. Segundo Raquel Dodge, a medida invade competência privativa da União para disciplinar a matéria. A ação ainda vai ser julgada pelos ministros do STF. O ano passado chamou a atenção pelos julgamentos envolvendo políticos emblemáticos, como o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-deputado Paulo Maluf. Hoje, na terceira reportagem da nossa retrospectiva 2018, veja os casos analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal na área de direito penal. No começo de abril de 2018, toda a atenção do Brasil se voltou para o Supremo Tribunal Federal. Toda decisão judicial é importante. Entretanto, algumas têm, eventualmente, maior impacto que outras, mas todas são tratadas pelos juízes com igual rigor e responsabilidade por este e por qualquer tribunal. A Corte ia julgar o habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O trânsito próximo da Praça dos Três Poderes foi fechado. 4.000 manifestantes acompanharam tudo na frente do Congresso Nacional em um forte esquema de segurança. Dentro do plenário, a defesa queria evitar a prisão de Lula. Ele foi condenado a 12 anos de prisão no regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex, no Guarujá. A segunda instância confirmou a sentença, o que já permitia a imediata prisão do ex-presidente. Foi um julgamento longo, durou quase 11 horas. Cada ministro aqui do STF votou se havia alguma ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que tinha negado habeas corpus de Lula para evitar a prisão. Foi uma decisão apertada. Por maioria, 6-5, o plenário negou o pedido do ex-presidente, abrindo assim a possibilidade para a imediata execução da pena e consequente prisão dele. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao meu ver, ao acompanhar, ao aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, agiu com total acerto. Acabar com o estímulo à colaboração premiada é dar um incentivo à corrupção, é voltar a ser como sempre fora. Vai ser a renovação do pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro. Não tenho
como reputar ilegal, abusivo ou teratológico, acordam que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. 2 outros julgamentos também chamaram a atenção, o de Antônio Palocci e o de Paulo Maluf. Palocci, que foi preso em setembro de 2016 em Curitiba, queria a liberdade. Já Maluf tentava manter a prisão domiciliar. No caso do ex-ministro Palocci, a prisão foi mantida. A soltura do paciente constitui risco efetivo à ordem pública ante a possibilidade, que é concreta, de reiteração delitiva. Para Maluf, prisão humanitária diante do quadro de saúde do deputado federal afastado. Estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. Em 2018, o STF, que julga casos importantes de autoridades da alta cúpula do poder, decidiu restringir o chamado foro privilegiado de deputados e senadores. Agora só permanecem na corte os processos criminais cometidos durante o mandato e relacionados ao cargo de parlamentar. Também foi decidido em 2018 que não cabe mais ao Supremo julgar casos de políticos que cometeram improbidade administrativa. E ainda, não há prazo para a cobrança dos valores desviados. O Supremo também decidiu em 2018 proibir a condução coercitiva de investigados, muito usada durante as operações ligadas à Lava Jato. Para a maioria dos ministros, a prática vai contra o direito de liberdade dessas pessoas. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. É chegado, sim, um momento dessa Suprema Corte, na tutela da liberdade de locomoção, zelar pela estrita observância dos limites legais para a imposição da condução coercitiva, sem dar margem para que se adotem interpretações criativas que atentem contra o direito fundamental de ir e vir. A razão de ser da condução coercitiva está na Constituição Federal, que revela que não há uma razão de ser para ela ser implementada, a não ser, repito, o desgaste irreparável do conduzido. Se o réu for devidamente intimado para o seu interrogatório e não comparecer no dia e local indicados na intimação, outra consequência não poderá ser extraída, senão a de que preferiu simplesmente não comparecer, não havendo nessas hipóteses a necessidade de adiamento de audiências ou a realização de diligências para trazê-lo ao fórum, entre aspas, debaixo de vara. O Supremo Tribunal Federal também julgou outro assunto importante na área criminal e que interfere no dia a dia das pessoas. Os ministros confirmaram: fugir do local do acidente é crime, assim como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Amanhã, na quarta reportagem da nossa retrospectiva 2018, veja os casos relacionados às eleições que chegaram ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.